Nos dias de hoje, especialmente depois da pandemia ligada à Covid, nós todos podemos dizer que sabemos um pouco mais sobre como funcionam as vacinas e sobre a vacinação de uma forma geral. Mas, na verdade, existem ainda certos mitos que merecem ser esclarecidos quando se fala de vacinação, especialmente de vacinação dos nossos animais de companhia. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Vem comigo, no caminho eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário no meu canal Amigo dos Bichos, e hoje nós vamos falar sobre vacinação. Vamos falar sobre vacinas e certos mitos e lendas que estão sempre presentes quando se fala de vacina. Então eu separei 12 e nós vamos atacá-los um por um, explicando de forma sumária e sabendo que cada um deles poderia ser objetivo de um vídeo inteiro, de um desenvolvimento inteiro, mas nós vamos fazer algo de um pouco sumário, de forma a dar uma dinâmica a esse vídeo. Então, primeiro mito: a vacina pode causar a doença. Você vacina o seu cachorro e alguns dias depois ele apresenta a doença e você pensa que a culpa é da vacina. Ora, não é bem assim. Em primeiro lugar, toda vacina tem um controle de qualidade rigoroso, profissional, técnico, que impede completamente que a doença que ela combate seja causada por ela. Ou porque o antígeno utilizado para a constituição da vacina é apenas um fragmento do vírus, ou porque o vírus é completamente atenuado de forma irreversível, e isso tudo é testado em laboratório de uma forma farta, antes que exista a autorização de colocação no mercado. Então pode-se dizer com uma boa margem de segurança que uma vacina não pode causar a doença. Então como explicar que alguns dias depois um cachorrinho possa mostrar sintomas da doença contra a qual ele foi vacinado? E aí existem soluções coerentes para a explicação desse problema. A primeira resposta é que existe um período entre o momento da aplicação e o momento em que a vacina faz completamente o seu efeito. Ora, se o animalzinho que foi vacinado ele já incubava a doença contra a qual ele foi vacinado, essa vacina pode não funcionar a 100%, porque a doença exprime seus sintomas antes que ela faça o seu efeito. Isso complica ainda em caso de doenças imunossupressivas, como a parvovirose e a sinomose, casos esses em que a doença causa imunossupressão e impede a vacina de funcionar. Uma segunda hipótese são simplesmente sintomas que mimetizam sintomas de outras doenças. Um cachorro que é vacinado contra a tosse dos canis e que pega um resfriado, por exemplo, ele pode tossir sem que seja o incriminado seja a etiologia contra a qual ele foi vacinado. Essa é uma situação complexa, mas pode-se dizer com certeza que não foi a vacina que causou o desencadeamento da doença. Segundo mito: se você falhar na aplicação de uma dose no esquema vacinal do seu filhote, você tem que começar tudo de novo. Isso para mim é história marota de veterinário que quer fazer mais vacina do que ele deveria no cachorrinho. Porque quando você falha na aplicação de uma vacina, você pode fazer um pouco depois sem que isso penalize de modo algum o esquema vacinal ao qual ele está sendo submetido. Isso sem contar que esse esquema vacinal ele é cada vez mais complexo e sempre adicionando-se mais vacinas. Quando eu era jovem, nos anos 80, fazia-se uma vacina ao desmame, uma segunda vacina 30 dias depois. E o cachorro era reputado coberto pela vacinação. Com o avanço da tecnologia e da quantidade de clínicas veterinárias em cada esquina, a gente começou a fazer esquemas vacinais com 3 e mesmo 4 vacinas, o que pessoalmente eu considero um exagero. Uma boa vacina, na sua segunda dose, ela cobre o cachorro contra a doença para a qual ela é vacinada, e mesmo essa segunda dose é uma dose de conforto, porque a primeira dose pode ter sido anulada pelos anticorpos da mãe, ou pode não ter funcionado muito bem. Então essa segunda dose já é uma dose de reforço. É a dose de reforço que o cachorro precisa. Uma terceira dose já é uma dose a mais que tem uma ação muito pequena em relação à segunda e à primeira. E uma quarta eu reputo completamente desnecessária. Terceiro mito: a proteção da vacina contra a raiva dura 1 ano. Bem, vamos começar pelo aspecto oficial. O Brasil é um país que não é endêmico de raiva, então os cães devem ser oficialmente vacinados contra a raiva todo ano. Mas a pergunta é: o que acontece na véspera do final desse período? Ora, será que a proteção acaba imediatamente? Vamos lá. Quando a gente faz a vacina, existe um período de
poucas semanas, 2 a 3 semanas, em que a proteção vacinal se instala. Existe toda uma cascata imunológica que é colocada em ação e a taxa de anticorpos sobe vertiginosamente, atingindo esse ápice no final de 3 semanas, mais ou menos, após a vacinação. A partir daí, ela assume um platô que se estende e que desce muito devagarzinho, bem devagar. E essa descida que faz com que muitas vacinas tenham que ser repetidas no final de um ano, o que não quer dizer que ela acabe abruptamente. Ela continua, mas a revacinação faz o pico subir de novo e a proteção vacinal subir de novo a 100%. Ora, estudos mostram que a proteção vacinal contra a raiva é uma proteção longeva e o cachorro fica protegido durante anos a fio após a vacinação. Mas ela deve ser realizada todo ano, de forma que o cachorro fique oficialmente coberto e você fique protegido mesmo por motivos de ordem civil. Se o seu cachorro morder alguém, ele tem que ser vacinado contra a raiva e você tem que poder provar isso. Quarto mito, eu tenho que vacinar contra todas as doenças possíveis cujas vacinas estão presentes no mercado. Ora, não é bem assim. Existem vacinas que são específicas por certas doenças que são endêmicas a certas regiões. A título de exemplo, a vacina contra a leishmaniose, por exemplo, existem regiões em que a leishmaniose é uma zoonose e está presente em certas regiões do Brasil e ausente em outras. Também é uma vacina cuja eficácia é um pouco polêmica, além de ser excessivamente cara. Vacina contra giardíase não precisa ser aplicada em cães de apartamento, por exemplo, a não ser que eles tenham contato com água parada numa casa de campo, ou visitas à fazenda, ou mesmo cães que passeiam no bosque, e aí eles podem ter contato. Mas as principais doenças são as que são incluídas na vacina a 10 valências, que é 8 a 10 valências, que é oferecida pelos veterinários como um esquema básico de vacinação. Todas as outras vacinas são segundo o modo de vida do cachorrinho e uma conversa entre o seu veterinário e você mesmo. Quinta é um mito que diz que vacinar contra várias doenças ao mesmo tempo causa confusão na memória imunológica do cachorro. Não é assim. O sistema imunológico do cachorro ele é apto a desenvolver resposta imunológica a várias valências ao mesmo tempo sem que isso cause problema algum. Não pode se vacinar V8, V10 e mesmo tosse dos canis, giardíase, leishmaniose, sem que isso cause um problema para o organismo do cachorro que não mistura as coisas. Sexto, vacinei hoje, a proteção já está lá. Não. É preciso esperar vários dias, mesmo algumas poucas semanas, de forma a atingir aquele platô em que a imunidade do cachorro está no seu ápice. Quinto, vacinas contra bactérias têm proteção por 1 ano. E isso não é verdade. Da mesma forma que eu falei daquele ápice, aquele platô e aquela descida lenta por uma vacina tipo, quando nós falamos de vacinas contra bactérias, a título de exemplo, a leptospirose, que é uma espiroqueta, ou mesmo organismos unicelulares como a giardiose, a proteção ele é muito menos longeva na medida em que esses organismos são muito complexos e é difícil fazer uma proteção vacinal que perdure. Tem-se como base de reflexão o período de 6 meses para a valência ideal dessa vacina. Então, quando você tem um lugar endêmico para problemas de leptospirose, por exemplo, muitos ratos, você deve ter a atenção de vacinar contra a leptospirose 2 vezes por ano, de forma a atingir a proteção ideal. Vacinar um filhote desde bem cedo é melhor do que esperar o desmame. É um outro mito também, porque o cachorro é bem coberto pelos anticorpos maternos até o desmame. Esses anticorpos maternos eles são fornecidos pelo colostro, que é o primeiro leite materno, durante as primeiras horas de vida, 2 primeiros dias de vida no máximo, e eles têm uma ação ao longo do período em que os filhotes mamam. Logo após o desmame seria o período ideal para a primeira vacinação. Esse esquema vacinal ele só não é ideal em casos em que a doença está presente no ambiente. E nesse caso é preciso uma vacinação mais cedo. Para isso mesmo foi criada aquela vacina Novivac Puppy, que tem só 2 valências, contra a parvovirose e a sinomose, justamente para poder proteger os filhotes desde bem mais cedo, mesmo levando-se em consideração o colostro. Mas para mim, o protocolo de vacinação ideal é aquele em que as mães são muito bem vacinadas antes do cio.
Eu vacino minhas reprodutoras, por exemplo, 2 vezes por ano, e então eu sei que elas têm toda a possibilidade de transmitir um colostro forte para os filhotes, que estariam então bem cobertos até o desmame, e somente então, desmame a título de referência variável com a raça, mas a 40 a 45 dias, e a partir daí começar o protocolo de vacinação, que idealmente teria 2 injeções, mas aqui no Brasil a gente tem que fazer 3 injeções, senão o esquema não é bem aceito, de uma forma geral. Uma boa vacina protege mesmo organismos debilitados. As coisas não são bem assim, porque a vacina precisa de uma resposta do organismo, e somente um organismo sadio consegue conferir a resposta ideal para uma vacina. Quando o organismo está debilitado, por exemplo, um cachorrinho que tem uma verminose, um cachorrinho que está saindo de uma doença, e quando nós o vacinamos, forçosamente a resposta da vacina não é a que nós poderíamos esperar. Então é muito melhor esperar um pouco que o cachorrinho fique bem, tratar eventuais problemas, e quando ele estiver em harmonia com o seu organismo, lá nós efetuamos o esquema de vacinação. Outro mito, uma vacina que dói quando ela é aplicada é uma vacina que não presta. Ou é a vacina ou é o veterinário, um dos dois não presta. Também não é bem assim. E na história da criação das vacinas, no início toda vacina era dolorosa, porque a vacina ela tinha um adjuvante, que, aliás, era importantíssimo no desencadeamento da cascata imunológica, porque é o que chamava a atenção do organismo para o problema. Nós podemos pensar na geração anterior humana, nossos pais, nossos avós, que tinham aquela cicatriz no braço de uma vacina contra a varíola, que causava mesmo um pequeno abscesso no momento da aplicação. Esse abscesso, que é conhecido como abscesso de fixação, é o que trazia a atenção do organismo para o antígeno atenuado, modificado ou morto, e que era o objeto da criação dos anticorpos. Era assim que as coisas funcionavam. Hoje em dia encontrou-se formas de utilização de adjuvantes que são menos dolorosos. É o que explica que hoje a gente vacina um cachorrinho, ou mesmo a nível humano, e a vacina não dói mais, muito embora ela faça o efeito de atirar a atenção. E isso é importante. Também o fato de criar uma certa bolinha, um certo edema no local da aplicação não é de todo ruim, ao contrário, mostra que a vacina está realmente funcionando. Enfim, não é um aspecto que cause um problema grave. Por último, a vacina contra pulgas e carrapatos, que funciona na mesma hora. Ora, é verdade que a injeção que se aplica às vezes contra pulgas e carrapatos funciona na mesma hora, porque na verdade você está inoculando um produto que é venenoso para pulgas e carrapatos, mas isso não é uma vacina, isso é uma aplicação de um medicamento, o que explica que ele funciona imediatamente, mas o erro está em chamá-lo de vacina. Existem outros mitos, existem outras lendas ligadas à vacina, e se você tem alguma dúvida, deixa aqui o seu comentário, é com prazer que a gente vai responder e mesmo eventualmente servirá de pretexto para a criação de um outro vídeo. Até breve, para um outro vídeo.